Isso quer dizer que haverá impeachment? Olha, os números aqui estão se direcionando para números de impeachment. Números, quando a gente diz em números de reprovação. Vamos ao principal tema do dia, então. Agora a gente vai falar, eu acho que o assunto mais importante do dia, né? Que é o quê? A pesquisa Quest que saiu, 57% desaprovam o governo Lula. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam. E há empate entre os que têm até o ensino fundamental. Olha que interessante. No Nordeste, a aprovação voltou a ser maior que a reprovação. Margem de erro é de 2 pontos para mais para menos. Vamos descer, vamos direto para os gráficos. Aprova 40%, desaprova 57%. Olha aí a aprovação do governo Lula. A linha azul é quem aprova e assim, a gente pode ver uma nítida queda. Ela começa lá em cima porque todo governo que entra começa com uma aprovação alta, as pessoas animadas que trocou o governo e tal. E aí olha como ela vai despencando, ó. E a rejeição subindo, né? Católicos já desaprovam mais do que aprovam. Lula deixou de ser mais aprovado do que desaprovado entre quem tem ensino fundamental. No Nordeste voltou a ter aprovação maior que desaprovação, mas assim, a gente tá falando de empate, então segue empate, né? Considerando os 2 pontos ali. Entre os eleitores mais pobres, houve oscilação para baixo da aprovação e para cima de desaprovação. Então, de novo, pessoas mais pobres, pessoas menos escolarizadas, católicos, reprovando cada vez mais o governo Lula. O que dá pra tirar disso? Vamos ver. Parcela dos brasileiros que acreditam que a economia piorou caiu de 56 para 48. Tá, beleza, mas o escândalo do INSS foi reconhecido por 82% da população, ou seja, trata-se de um tema de ampla repercussão. Tá, dá pra tirar várias coisas disso. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que o mito do Lula, né, o mito do Lula enquanto um grande articulador, enquanto um grande presidente que fez o Brasil crescer, esse mito morreu com esse governo. Esse mito morreu. As pessoas não veem mais assim. O Lula tá perdendo a aprovação, praticamente todas as frentes, todas as camadas da sociedade estão passando a reprovar cada vez mais o governo Lula e vendo que, na verdade, tudo aquilo que ele dizia ser não era bem assim. A esquerda sempre fica tirando sarro, falando assim, a direita fala que o Lula só teve sorte, ô homem com sorte, viu? Sim, mas foi sorte mesmo. O Lula tava num período, na primeira vez que ele assumiu a presidência, né, num período em que a China crescia 10% ao ano. 10%! É claro que a economia brasileira ia melhorar, considerando a quantidade de negócios que a gente fazia com a China. O Lula tinha pego a herança do FHC, o maior presidente eleito que esse país já viu. Não vamos nos enganar, o governo FHC, comparado com os demais, foi muito bom. Ninguém tem dúvida disso aqui. Agora, no momento em que a economia mundial não tá crescendo muito, no momento em que ele pega o governo pós-Jair Bolsonaro / Dilma Rousseff, é diferente, né? A esquerda tá muito frita, viu? Porque o Lula é um cara que tá ficando cada vez mais senil, Lula é um cara que já não consegue mais tomar banho de pé, Lula é um cara que fica constantemente indo pro hospital, tem que ficar se tratando, já tá falando muita abobrinha, não tá sabendo se controlar muito, tá com uma esposa deslumbrada que fica controlando ele, e ao mesmo tempo eles não têm nenhuma outra representatividade relevante. Quem é o segundo maior nome da esquerda depois do Lula? O Boulos? Passou vergonha numa eleição municipal? O Haddad? Que é um cara que é visto como uma piada, que só sabe aumentar imposto? Então, na medida que o mito Lula morre, a esquerda enfrenta muita dificuldade para ter uma nova liderança tomando o lugar dele. O que inevitavelmente vai ter que acontecer, porque, como eu disse, o Lula está velho. Muitos dizem que o Lula, o Kim fala isso, né, que o Lula sequer vai concorrer à próxima eleição porque ele não iria querer encerrar a sua biografia como presidente com uma derrota, né? Ele é um cara que ganhou as 3 últimas eleições que ele participou, não vai querer encerrar a sua biografia com uma derrota. Mas eles vão por quem? Eles estão dependendo do senil, do decrépito do Lula, que tá aí num governo que não consegue resolver nada, não consegue aprovar nada, se vangloria de ter aumentado cota de 20% para 30%. Alguém tem a ilusão de que isso vai representar em alguma melhoria na população brasileira? É claro que não. Eles não conseguem fazer mais nada. Esse governo tá ridículo, e que bom que está ridículo. Que bom. Porque o mito Lula tem que desmoronar, precisa sair do imaginário popular, essa sensação de que na época do Lula as coisas eram boas e o Brasil se resolvia economicamente. Que bom que o mito Lula está ruindo, e essa pesquisa Quest mostra isso, é por isso que ela é tão importante. Só que a gente vai para uma outra pergunta, né? Isso quer dizer que haverá impeachment? Olha, os números aqui estão se direcionando para números de impeachment. Números, quando a gente diz em números de reprovação, né? É verdade. Pô, 82% das pessoas dizendo que o escândalo do INSS realmente é uma coisa muito revoltante e tudo mais. É um número alto. Agora,
E o grau de indignação dessas pessoas? Porque há uma diferença muito grande entre eu reprovo o governo Lula e eu vou ter como missão derrubar esse governo, que foi o que aconteceu na época do impeachment da Dilma, que ela não só tinha uma rejeição muito alta, como as pessoas estavam viscerais, de forma visceral, melhor dizendo, querendo derrubar aquele governo, né? Eu não vejo isso no governo Lula porque o cidadão brasileiro perdeu a capacidade de se indignar, essa é a verdade. E isso é culpa do próprio Lula, né, do próprio PT, porque iludiu muita gente com a esperança de que o governo dele seria algo diferente, seria algo melhor, seria algo que enfrentaria as velhas oligarquias e não fez nada disso. E é culpa também do próprio Bolsonaro, porque quando as pessoas viraram pro outro lado e falaram assim, pô, então vamos com esse cara aqui, porque esse cara, o Jair Bolsonaro, ele tá com a faca e o queijo na mão, pra pegar toda aquela revolução cultural de 2016 que tava acontecendo e transformar aquilo em algo bom, em algo positivo que vai mudar esse país pra sempre. Ele tinha isso. Assumiu o governo com amplo apoio popular, com amplo apoio no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e não fez absolutamente nada. As pessoas olham isso e falam assim, então não tem muito o que fazer mesmo, né? Então a gente tá fadado à desgraça. E as pessoas estão desesperançosas. É muito difícil a gente imaginar no Brasil hoje uma alternativa a tudo isso, né? Quer dizer, a gente não, porque nós aqui do MBL estamos aqui justamente pra isso. Mas é muito difícil pro cidadão brasileiro continuar nutrindo esperanças em alguma coisa. Ele tá meio que se acostumando na lama. Porque a gente sempre foi muito bom nisso, né? O brasileiro sempre foi muito bom em ser um conformista. Conformista, aquela pessoa que se conforma. Agora, quando eu vejo esse cara aqui... eu passo a ter esperanças, tá? Por quê? O Milei surge num contexto, aí eu quero traçar um paralelo com a Argentina, ele surge num contexto em que o peronismo era a corrente política majoritária na Argentina, assim, por 80 anos, quase 90 anos. Era inimaginável, antes do Milei, você ter uma corrente política na Argentina que superasse o peronismo. E esse cara conseguiu. Primeiro, ele conseguiu sendo eleito presidente da República. Né, presidente da Argentina. Depois, ele conseguiu mostrar que não apenas a figura dele próprio era popular, mas que ele conseguia transformar isso numa corrente política de fato, que ele conseguia eleger deputados conseguindo a maioria no Congresso, que foi o que a gente viu esse ano. Agora o Milei também tem maioria no Congresso lá na Argentina. Então vejam só, às vezes milagres acontecem, tá? Muita gente não entende isso, né? O que o Milei conseguiu fazer na Argentina era algo impensável. E nós temos que aproveitar essa janela histórica de desesperança para mostrar que nós também conseguimos fazer o impensável aqui no Brasil. Se o Milei conseguiu superar o peronismo, que lembrando, durou quase 90 anos na Argentina, por que a gente não consegue superar o bolsonarismo barra petismo, né? Essa dualidade do bolsopetismo? Nós conseguimos. Nós estamos aqui para fazer isso. E todas as nossas iniciativas existem com esse intuito. E nós vamos conseguir. Cedo ou tarde, nós vamos conseguir. Fico muito feliz que Lula esteja derretendo, fico muito feliz que Jair Bolsonaro esteja se acovardando aí com medo de ser preso, e que provavelmente vai ser preso, né? Porque é uma janela histórica muito interessante para surgir algo novo, algo revolucionário. E quando eu falo revolucionário, é óbvio que eu não tô falando no sentido violento da coisa, né? Eu falo no sentido disruptivo. O MBL será disruptivo nesse país. Então é isso. Tenham esperança, tá? Tenham esperança. Não existe fim da história. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.